pensa comigo assim, e uma coisa que acontece muito é que a gente se perde, demanda esforços e se perde tentando resolver problemas que não existem. Isso é horrível. Quando você perde um esforço para resolver um problema que não existe, você está deixando de resolver um problema que efetivamente existe. E tudo porque você não correu atrás do passo 1 da advocacia preventiva, o passo 1 de um ato preventivo, que é identificar o problema. Olha só, tem uma história muito, muito legal, né? Que naquela época da corrida para chegar no espaço, para ir para a Lua e tudo, havia uma disputa, né, entre Estados Unidos e Rússia. E de repente, os Estados Unidos começaram a investir milhares de dólares para poder fazer uma caneta que escreve no espaço, por causa da questão da gravidade. E começaram a estudar, gastaram dinheiro, enquanto que os russos simplesmente mandaram um lápis para lá. E é isso que eu quero dizer com a energia. Você só precisa solucionar se o problema efetivamente existe. Então, isso demonstra a importância de corretamente identificar o problema. E falando aqui de família, a gente tem na família um problema muito sério que muitas pessoas não conhecem, que é o inventário. Mas isso é um problema agora ou é um problema do futuro? Claro que é um problema do futuro, porque se você tem bens e tem herdeiros, alguém para quem deixar esses bens, alguém que vai receber esses bens, eles vão ter que passar por esse procedimento. E qual o problema no inventário? É o quão caro ele é. Eu mostro isso aqui no canal várias vezes, tem vários vídeos falando sobre isso. O inventário ele pode tomar até 40% do seu patrimônio, fora todos aqueles outros problemas que a gente vê na mídia, brigas. Você vê, o testamento do Gugu acabou de ser julgado no STJ. Tem quanto tempo que o Gugu faleceu? Mas aí você tem brigas entre famílias, pessoas que param de conversar, famílias que se tornam desunidas. E a grande verdade é que quando a gente fala de família versus inventário, cada um tem a sua dor. Cada família vai ter a sua dor. É um filho que é um pouco mais problemático, que tem que ser cuidado. E quando eu falo que é problemático, não quer dizer que ele tem que ser excluído, ele tem que ser cuidado. Uma questão do filho que não tem condições de arcar com os custos do inventário no futuro. São vários problemas e a sua família vai ter um problema. E é importante identificar esse problema para que você possa sim seguir para o próximo passo, para a próxima etapa de uma advocacia preventiva. Somente depois de efetivamente identificar que existe um problema, claro, o inventário é um problema geral. Todos vão ter esse problema se não fizerem algum tipo de planejamento, ok? Mas você precisa identificar o tamanho desse problema também para entender se precisa empreender esforços para poder resolver o problema. É o que eu já falei aqui lá da caneta no espaço e do lápis. A caneta não era necessária, você podia mandar um lápis. Já no caso do inventário, cabe a você identificar o problema antes de empreender esforços. Não seja afobado, e é o que eu estou tentando trazer das etapas para você aqui. E olha só, a segunda etapa de uma advocacia preventiva, e essa é uma das etapas mais importantes de todas, porque apesar da gente dividir em etapas, elas se misturam. Olha para você ver, a próxima etapa, a segunda etapa, é o diagnóstico e viabilidade da solução. Quando a gente fala em diagnóstico, a gente fala também de um profissional habilitado te ajudar a identificar o efetivo problema a ser resolvido. E mais, de ver a viabilidade da solução que o próprio profissional propõe para poder resolver isso. Essa etapa, que é o diagnóstico e a viabilidade da solução, por que ela é a mais importante? Porque é nessa sessão que é o momento de você ser ouvido por um profissional habilitado. Você que já começou a identificar um problema, ser ouvido por um profissional habilitado para ele entender a sua dor, e falando aqui de planejamento patrimonial de família, falando de holding familiar, entender sua realidade patrimonial e familiar, e principalmente entender o seu objetivo. E eu noto muito uma certa afobação das pessoas em seguir para as etapas seguintes, e mais do que seguir para as etapas seguintes, as pessoas estão afobadas em saberem valores de etapas seguintes, antes de saber se aquilo ali, se muitas vezes as outras etapas são viáveis para a sua família. E olha só, eu sugiro que você tome muito cuidado com um profissional que te dê o preço de um trabalho que você nem sabe o que vai ser. Olha só, se o profissional te der um trabalho, você está fazendo um trabalho de advocacia preventiva, ok? Você solicita lá o preço para o profissional de todas as etapas.
você já quer saber o preço da solução. E o profissional te dá esse preço. Você vai cair em uma de duas situações. Presta bastante atenção nisso daqui. Ou esse valor que o profissional vai te dar vai ser muito caro. E muito caro por quê? Porque vai ser um valor acima, mesmo que seja o valor que você esteja disposto a pagar, mas vai ser um valor acima do que o serviço necessário para montar aquele sistema para você, para resolver aquele problema seria. E por que pode ser caro? Porque o profissional ainda não sabia qual que era o valor, ele não conhecia a sua família, ele não te conhecia para poder te falar qual que era o valor daquela solução. Ou então, você vai cair numa segunda situação que é ainda mais perigosa, na minha opinião. O profissional vai te dar um valor muito barato para um serviço que seria muito maior. E por mais que você contrate esse profissional, ele não vai te conseguir te entregar. Ele não vai te entregar o que você precisa. Esse é o grande problema de as pessoas se afobarem e quererem pular etapas na advocacia preventiva. Justamente querer saber valores da frente. Pensa comigo aqui. Vamos lá. Foca aqui comigo. Você está em casa, você sentiu uma dor na barriga, ok? Você está sentindo uma dor na barriga. Você liga para o médico e pergunta para ele qual que é o valor de uma cirurgia de hérnia? Você liga para o médico, você está sentindo uma dor na barriga, você liga para o médico e começa a perguntar para ele, quanto que custa para tirar o apêndice? Quanto que custa para tirar metade do meu estômago? Você fica ligando para o médico para saber isso? Ou você marca uma consulta para saber o que você tem e qual a solução para aquilo antes? Você vai lá e paga essa consulta. Claro, plano de saúde, público, tudo, mas é um exemplo para vocês entenderem a necessidade de se passar por etapas. Se você está aí querendo, você vai fazer um check-up, você vai lá, faz um check-up, você liga, antes de fazer o check-up, você já chega pro médico e pergunta para ele, tá aí, e qual que é o valor da vitamina que eu vou ter que tomar? Alguma coisa nesse sentido? Claro que não. O diagnóstico é muito importante para a família, para aí sim saber qual o caminho seguir. E mais, essa parte de diagnóstico e viabilidade, ela é tão importante porque ela é um momento de você ter, primeiro, um diagnóstico técnico. E aí agora eu estou trazendo aqui para a parte de direito, para a parte de planejamento patrimonial. Você vai ter um diagnóstico técnico do profissional habilitado se, primeiro, você tem efetivamente o problema e se a solução proposta para ele vai ser viável para sua família, dentro de alguns aspectos, e cada profissional vai ter os seus. Aqui no escritório, por exemplo, falando de planejamento, são no mínimo 3. Tem que atingir, a família tem que estar de acordo que eu falo assim, a solução proposta pelo escritório tem que atingir, a família tem que ser própria para essa solução, ok? E mais, tem que ter benefício econômico em relação ao problema que nós estamos enfrentando, muitas vezes é o inventário, e a solução tem que conseguir atingir os objetivos daquela família. Muitas vezes o objetivo é evitar o inventário, mas tem outros objetivos também. Então, se não atingir esses 3, o diagnóstico nunca seria positivo de uma sessão de viabilidade para poder fazer uma hold familiar, por exemplo. E mais, você tem também um diagnóstico da própria família. Olha que interessante, a família também dá um diagnóstico que não é técnico, mas é um diagnóstico que depois de sanar as suas dúvidas, e quando eu falo as suas dúvidas, são as suas dúvidas, de acordo com o seu patrimônio. Não é dúvidas gerais sobre qualquer coisa, sobre hérnia, sobre, como eu estava brincando aqui em relação aos médicos, né? São dúvidas do seu patrimônio. E depois disso, a família também dá um diagnóstico se ela acha que aquilo ali, ela deve seguir para o próximo passo. E aí sim, sabendo dessas informações, é que o profissional pode te indicar o próximo passo, que seria fazer a execução da solução? Claro que não, claro que não. Seria fazer holding, por exemplo, fazer planejamento? Claro que não. O próximo passo para a sua família é o plano de ação.